que leva então à deficiência da imunidade do indivíduo que adquire esse vírus, ou seja, a perda das defesas contra algumas doenças. Inicialmente, quando a pessoa entra em contato com o vírus, ela pode nem perceber, não ter nenhum sintoma, ou às vezes, numa fase muito inicial, os sintomas são de uma gripe ou de uma dor de garganta, como qualquer outro vírus poderia causar. Só que esse vírus continua no organismo com o objetivo de ir destruindo as defesas do organismo da pessoa. E aí, ao longo dos anos, geralmente após 10 anos, se ele não fizer nenhum tipo de tratamento, ele pode vir a começar a ter algumas infecções que um indivíduo que não tem o vírus, que não tem as defesas comprometidas, teriam, Então, a gente chama de infecções oportunistas. São algumas infecções que aparecem e que não aparecem nos indivíduos que não têm essa síndrome. E aí, com o aparecimento dessas infecções oportunistas, às vezes com tuberculose se apresentando de uma forma diferente, algumas doenças neurológicas, como a neurotoxoplasmose, a gente pensa então no vírus e faz o diagnóstico. Mas possivelmente esse vírus já foi adquirido há muito mais tempo do que no momento em que foi feito o diagnóstico. Outras vezes o indivíduo começa a emagrecer muito, ter uma diarreia de causa inexplicável, e é uma coisa que a gente também precisa pensar que ele possa estar infectado com o vírus da AIDS. No Brasil, até junho de 2012, foram notificados 650 mil casos. Então esse é o número atual que a gente tem, a gente deve ter uma atualização desses casos ao final desse ano, mas já são aproximadamente 650 mil pacientes com AIDS no Brasil. No ano de 2011 foram notificados 37 mil novos casos. Então não é uma epidemia que está estagnada, ela não cresce mais como ela crescia no início, que eram muitos casos ao ano. Hoje esses casos vêm diminuindo. A região sudeste foi a única região que diminuiu o número de casos novos. Todas as outras regiões do Brasil até 2011 ainda estavam aumentando, mas a região sudeste diminuiu. De fato que nós temos uma taxa de incidência de AIDS de 20 casos para cada 100 mil habitantes. É isso que a gente tem no Brasil hoje. A faixa etária mais acometida é entre 25 e 49 anos. Até como eu vou falar pela forma de transmissão, é a fase que tem vida sexual mais ativa. Ainda tem mais AIDS em homens do que em mulheres, mas esse perfil mudou muito. Então, no início da epidemia, eram cerca de 15, 16 casos em homens para cada uma mulher infectada. E hoje, isso está em 1,7 casos. Então, para cada 1,7 casos no homem, 1 é de mulher. E na faixa etária, entre 13 e 19 anos, a incidência já é maior em mulheres. Isso preocupa muito, As adolescentes se infectando com grande probabilidade de gravidez. O público de risco, na verdade, é todo mundo que tem vida sexual ativa, porque a principal forma de transmissão atual é por relação sexual. Então, o vírus ele transmite por sangue e por secreções. Então, já houve muita transmissão sexual por transfusão de sangue ou algum componente derivado do sangue, mas após a testagem em banco de sangue, isso não acontece mais. Uma outra forma de transmissão de contato com o sangue é compartilhamento de agulha e de seringa contaminada por parte de usuários de droga. E uma outra forma menos comum, mas que também não é isenta de risco, é o profissional de saúde que pode se acidentar em algum procedimento com um paciente que tenha o vírus, é uma outra forma. Mas, de uma maneira geral, atualmente a principal forma de transmissão é sexual, heterossexual e homossexual. Não é mais uma particularidade de homens que fazem sexo com homens, como era no início da epidemia. Hoje isso já caiu por terra e tanto hétero quanto homossexuais, homens e mulheres, podem adquirir o vírus. E o comportamento de risco mais comum é o não uso do preservativo, porque vai entrar em contato com sangue ou secreção e vai poder adquirir o vírus. Então, como eu falei, o diagnóstico geralmente é feito numa fase um pouco mais tardia, quando o paciente começa a apresentar sintoma. E é feito através de um exame de sangue, um teste que pesquisa anticorpos contra o HIV, que precisa ser confirmado, pelo menos com mais uma dosagem. Geralmente quando o paciente tem algum sintoma. Às vezes consegue-se fazer diagnóstico em campanhas, como existe uma campanha no estado de São Paulo que chama Fique Sabendo,
estão em metrô, em poupa-tempo, e aí os indivíduos fazem um teste, que é um teste que a gente chama teste rápido, que é feito com ponta de dedo, e acaba fazendo o diagnóstico nessa situação também. E na verdade hoje o grande objetivo é esse, né? É ampliar a testagem o máximo possível para que a gente pare de fazer diagnóstico tão tardio como a gente ainda faz no Brasil. Em relação ao tratamento, é uma doença que tem tratamento. Hoje temos vários medicamentos disponíveis, vários produzidos no Brasil. Então, o Brasil consegue distribuir para todo o continente de forma gratuita, nenhum paciente precisa pagar pelo tratamento. No início era um tratamento muito mais complexo do que é hoje, com um número alto de comprimidos, dosagem 3, 4 vezes ao dia. Hoje é muito mais tranquilo tratar com um número menor de comprimidos. Às vezes a gente consegue fazer o uso único, uma vez ao dia, apesar de ser 2 ou 3 comprimidos, que é o que as pessoas chamam de coquetel, mas dá para usar uma vez ao dia. Então houve uma grande evolução em relação ao tratamento, melhora em relação à toxicidade, à tolerância. Hoje os pacientes conseguem tomar com muita tranquilidade, levando uma vida normal, sem precisar ficar parando para tomar remédio toda hora, sem ter tanto efeito colateral como tinha no passado. E a gente está esperando para o fim desse ano, início de 2014, um comprimido, né, que é um comprimido único, que vai conter 3 medicamentos, então coformulados numa pílula única, com produção nacional, né? Já existe essa coformulação fora do Brasil, e o Brasil está produzindo, então novos casos poderão ser tratados com um comprimido único diário, que já vai conter tudo que o paciente precisa receber. É mais uma evolução, né, do Programa Brasileiro de AIDS, que a gente acha que vai melhorar muito, né, tanto a adesão dos pacientes ao tratamento, quanto a facilidade para eles tomarem. É o que o Brasil está chamando ainda de 3 em 1. A gente ainda não sabe qual vai ser o nome que isso vai ter, mas vai ser para a terapêutica inicial. Não serão todos os pacientes que vão se beneficiar desse 3 em 1, mas pelo menos os novos casos sim, poderão tomar, e a gente acha que isso vai possibilitar um aumento da cobertura. Aproveitando esse tema, né, do aumento da cobertura, o Brasil hoje já tem uma indicação de tratar o mais precoce possível, né? Já houveram várias indicações de tratamento ao longo dos anos, à medida que o conhecimento sobre a doença foi ampliando, com níveis diferentes de deficiência de imunidade, mas hoje a gente entende que é importante tratar o mais precoce possível, tanto para benefício do paciente, quanto para reduzir o risco dele transmitir para alguém. Isso já está provado que se você trata e mantém o vírus controlado, a possibilidade desse indivíduo infectar alguém é muito pequena. Então, esse é um dos motivos de também a gente ter o tratamento o mais precoce possível. Tá? De qualquer forma, a melhor forma de prevenção ainda continua sendo o uso de preservativo nas relações sexuais. O fato de usar o medicamento para diminuir a transmissão vai ser um fator importante, mas a gente não pode desvincular isso do uso do preservativo, até porque não é só o HIV que transmite por via sexual, tem sífilis, que é um problema grave no Brasil, tem hepatite B, tem hepatite C, que é menos por transmissão sexual, mas não é zero. Então, existem outras doenças sexualmente transmissíveis que precisam também ser prevenidas, não é só o HIV. E apesar de hoje o tratamento ser mais tranquilo, as pessoas conseguirem levar uma vida normal, a mortalidade diminuiu bastante, a expectativa de vida de quem tem HIV é quase próxima à da população que não tem HIV, ainda é uma doença letal, se não tratada adequadamente. Tá? Diminuiu bastante. Então, em 2002 eram 6 óbitos por cada 100 mil indivíduos com AIDS. Em 2011 isso baixou para 5,6. Então vem diminuindo a mortalidade, mas está longe de não ser mais uma doença letal. Ainda é se o paciente não trata ou se o paciente trata de uma forma irregular. Os pacientes, quando chegam aqui, eles têm muitas dúvidas, né, porque eles acham que eles vão morrer no ano seguinte. Esse é o principal medo deles, né, porque todo mundo tem essa ideia de que a AIDS mata. Então a dúvida maior é essa, né, em relação ao quanto eu vou conseguir ter uma vida normal e sobreviver quanto tempo. E a gente tenta passar essa tranquilidade para eles.
não minimizando o risco da doença, mas a gente precisa passar essa tranquilidade de que se ele tratar adequadamente, ele vai poder levar uma vida normal e com práticas de sexo seguro e chegar a 70, 75, 80 anos, independente de ter o HIV. Né? Mas acho que a minha principal recomendação em relação a isso é manter o uso de preservativo. A gente tem visto muitos casos, os principais casos que chegam atualmente, casos novos, é na população jovem. Jovem, eu digo, abaixo de 25 anos. Isso é muito preocupante, né? Porque uma fatia da população que não viu a cara da AIDS, que quem é mais velho viu, né? Não viu Cazuza morrendo sem tratamento praticamente, não viu essa cara feia que a AIDS tinha. Já nasceu com uma epidemia praticamente controlada ou pelo menos tratável de uma forma mais tranquila. E aí parece que é banal, que é uma doença como qualquer outra. E eu acho que a gente precisa mostrar para a população de que ainda é uma doença perigosa, ainda é uma doença que leva a preconceito, porque ela é de transmissão sexual. Em alguns locais ainda está muito atribuída ao homossexualismo, ao uso de droga. Então, ainda tem muito preconceito envolvido. Então, não dá para achar que por ser uma doença tratável, que virou uma doença crônica, semelhante a outras, ela possa ser banalizada. Então, a principal recomendação é o uso de preservativo em todas as relações